Nós vamos iniciar o nosso painel com uma palestra do professor Walter Vilar. Ele é doutor em Química e ele é o autor de vários livros sobre poliuretanos, é um dos maiores conhecedores de poliuretanos que nós temos. Ele vai nos falar, então, sobre a química dos poliuretanos na indústria automotiva. Professor, muito obrigado pela palestra. Primeiro, desculpem o atraso, o problema técnico que deu. Vou me apresentar, meu nome está escrito ali, Walter Dias de Lar. Eu sou formado em Química, Engenharia Química, fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado, tudo na área de Química. E eu comecei a trabalhar em poliuretano e na época não tinha literatura. Então, na década de 90, eu resolvi escrever a primeira edição do livro Química e Tecnologia dos Poliuretanos. Na época foi a edição impressa, patrocinada por uma empresa que já não existe mais, a Pronor Petroquímica. Em 98 eu fiz a segunda edição impressa, em 2002. Em 2004 eu resolvi não fazer mais edição impressa, colocar o livro na internet. O livro ali está dando para ver o site, é fácil de guardar, poliuretanos.com.br. Está todo o livro de poliuretanos com acesso livre. Enquanto for possível, vou manter o livro de poliuretanos com acesso livre, porque o meu enfoque, na verdade, é divulgar a informação sobre poliuretanos. No livro, vou mostrar aqui, nós temos toda a tecnologia dos poliuretanos, tá? Parte de mercado. Pode virar aqui para mim, para eu poder ver o que está aqui embaixo, que está mais fácil de ver. Se não tiver como, deixa. Se não tiver como... Deixa então. Tá, obrigado. Nós temos a parte de mercado, falamos dos isocianatos. Falamos dos polióis, falamos de todos os aditivos, depois falamos dos diferentes processos. Falamos de espumas flexíveis, é melhor falar de cabeça. Falamos das espumas flexíveis em bloco, depois entramos nos poliuretanos moldados, cujo principal uso dos poliuretanos moldados é o setor automotivo. Tá? O setor moveleiro também utiliza bastante poliuretano moldado, mas sem dúvida alguma o setor automotivo ele é o principal responsável. Poliuretanos eu digo que é um mundo, porque se a gente pensar em termos de isocianatos, nós temos o mais comum. O mais comum qual é? O MDI. O MDI, a gente tem o MDI polimérico. Tudo que vocês quiserem eu posso esclarecer para não ficar, tá? Nós temos o MDI polimérico, que ou MDI cru, ou MDI bruto. Eu digo isso porque às vezes causa confusão. Já me ligaram perguntando qual a diferença de MDI polimérico, MDI cru ou MDI bruto. Nenhuma. São três nomes para a mesma substância. Ele é o mais utilizado, principalmente nos sistemas automotivos, tá? Por ser o poliol mais seguro, o isocianato mais seguro de se trabalhar e também o de menor custo. Existem também formas modificadas do MDI, que às vezes entram nos sistemas junto com o MDI polimérico para permitir o ajuste da formulação.
Quem está fazendo um sistema... Deixa eu voltar um pouco mais atrás. Como é que começou o uso dos poliuretanos? O uso dos poliuretanos começou lá atrás. Nem eu trabalhava com poliuretano nessa época, ainda era criança, na década de 50. Aí começaram a ser fabricados as primeiras matérias-primas. Os isocianatos, os polióis, os aditivos. E o interesse dos fabricantes das matérias-primas era passar o conhecimento de como formular utilizando poliuretano. E o primeiro segmento que desenvolveu na área de poliuretano foi o segmento de espumas flexíveis em bloco, para colchões e estofados. E esse segmento até hoje, basicamente, eu diria o único ou um dos poucos que ainda formula partindo das matérias-primas. Eles compram o isocianato, eles compram o poliol, eles compram o catalisador, eles compram o silicone, eles compram o agente de expansão e eles formulam de acordo com o conhecimento que eles adquiriram. No setor automotivo, a gente não vai... Ninguém formula dessa forma. Houve um determinado momento que se chegou à conclusão que era mais fácil comercializar os produtos na forma de 2 componentes. Eu prefiro chamar de sistema de 2 componentes. O pessoal chama muito na prática de poliol e de isocianato. Eu não gosto dessa terminologia porque gera muita confusão. Quem trabalha com sistema de poliuretano, tem lá o poliol isocianato, acha que o poliol é um produto. Não, o poliol nunca é um produto. Pode ser mistura de polióis com todos os demais aditivos, catalisadores, e silicones, agente de expansão, tudo misturado no componente poliol. Por quê? O componente isocianato, ele é muito reativo. Então, para você misturar qualquer coisa com isocianato, teria que estar com a matéria-prima extremamente seca. E isso gera muita confusão, porque a gente tem... Às vezes, quem está trabalhando com o poliol do sistema, pensa que comprando o poliol e substituindo vai funcionar. De maneira alguma. E cada poliol tem sua característica. Eu, quando fui estudar poliuretano, eu tinha formulado muito com poliuretano e tinha apanhado muito. Eu tinha desenvolvido o processo de fabricação de um tipo de poliol e tentei fazer formulações de diferentes aplicações utilizando aquele poliol. E quando não funcionava, eu ficava pensando, poxa, por que funciona com tal poliol e não funciona com o poliol que eu desenvolvi? Então, quando eu fui estudar, fazer o doutorado e o pós-doutorado, eu foquei basicamente na questão de correlação de propriedade de estrutura. Porque determinadas propriedades a gente só vai obter com determinadas características de matérias-primas. Então, as propriedades dos poliuretanos, elas estão muito ligadas às características das matérias-primas que são utilizadas. Estamos falando do poliol. Se a gente usar o poliol mais usado na indústria automotiva, são os chamados PPGs, polióxido de propileno glicóis. Em colchões estofados, são usados polióis semelhantes, só que normalmente são polióis trióis, com número de OH 56 e basicamente terminado com hidroxila secundária. No setor automotivo, tá, a gente vai usar polióis semelhantes, só que normalmente de peso molecular um pouco mais elevado, peso molecular da ordem de 6.000, para dar uma resiliência que o grande segmento em volume no setor automotivo é assento automotivo.
Então se faz a espuma de poliuretano com a resiliência semelhante à espuma que era utilizada antes de surgir a espuma de poliuretano. Era a espuma de látex de borracha. E essa espuma de látex de borracha tinha resiliência de 60%. Então se desenvolveu as espumas de alta resiliência com os polióis de peso molecular mais elevado. Quanto mais elevado o peso molecular do poliol e menor for o seu teor de hidroxila, maior vai ser a resiliência da espuma utilizada. Outros polióis também são utilizados em outras aplicações, tá? Na área de poliuretanos moldados. A área de poliuretanos moldados é muito... A área de poliuretanos moldados, ela é muito semelhante... Melhorou, porque agora eu estou me ouvindo. Ela é muito semelhante à área o setor automotivo é muito semelhante à área dos demais poliuretanos moldados. Os equipamentos que são utilizados são os mesmos. A diferença básica é como se formula os dois componentes. E uma coisa que eu vou chamar a atenção, por exemplo, o exemplo não vai ser do setor automotivo, mas vale porque está aqui na minha frente. Esse gabinete do notebook, ele possivelmente é feito de material termoplástico. Ele pode ser feito de poliuretano. Em vários congressos, em várias feiras, eu acredito que vocês já devam ter visto, tá? Exposição, os feitos em poliuretanos. Por que se faz de material termoplástico? Custo. Simplesmente custo. No setor automotivo, eu, por exemplo, eu me formei em 1967. Meu primeiro carro foi um Fusquinha 60. Era tudo metálico dentro, painel metálico, o volante de resina, completamente diferente dos carros de hoje em dia. E os poliuretanos foram os materiais, como a gente tem uma gama muito grande de matérias-primas, a gente consegue, com os poliuretanos, formular produtos, desde produtos extremamente macios até produtos extremamente duros. Então, todas as partes metálicas do interior dos primeiros carros, elas foram progressivamente sendo substituídas por componentes de poliuretano, que em alguns casos, eles depois foram substituídos por materiais termoplásticos, simplesmente por questão de custo. Hoje o painel dos carros, a não ser os de topo de linha, eles são feitos de material termoplástico. O para-choque idem, mas no passado tudo era feito de poliuretano. Poliuretano pode ter a desvantagem do custo, mas hoje em dia, vamos dizer assim, o foco de todo o desenvolvimento é a questão do meio ambiente. Quando você faz um material, por exemplo, um painel de carro, que ele é feito de polipropileno, ou para-choque, que também é feito de polipropileno, é um material que ele vai levar para ser degradado na atmosfera séculos e às vezes até 1000 anos. São materiais difíceis de serem degradados. O poliuretano, principalmente dependendo da composição, eu vou falar aí disso, bastante disso, quem estiver interessado, na palestra que eu vou fazer no congresso de poliuretano, tá? O poliuretano, dependendo da sua estrutura, ele pode ser facilmente, primeiro ele vai ser muito degradável, muito mais facilmente do que
o termoplástico de poliurefina, à base de polipropileno, polietileno, que levam séculos, 1000 anos para se decompor no meio ambiente. O poliuretano, principalmente dependendo da estrutura, ele vai ser muito mais facilmente degradável. Isso, hoje em dia, é um foco de todo desenvolvimento. Eu, por exemplo, sou da época, e acredito que isso ainda aconteça, que quem formula um sistema de poliuretano para a indústria automotiva, que a gente está falando, o enfoque é você atingir aquelas propriedades que são o requisito daquela norma. Você tem que obter tais e tais e tais propriedades para um assento automotivo, tais e tais propriedades para um volante de carro, tais e tais propriedades para um encosto de cabeça e por aí vai. Mas eu acredito que a gente vai passar a pensar em formular, não só pensando nas propriedades, como pensando também de como o material vai ser biodegradado e na possibilidade do material ser reciclado. Ser reciclado. Então, se a gente tem a maior parte, os poliós, eu falei, os poliós mais utilizados são os poliós poliéter, principalmente nessa área automotiva. A ligação éter é uma ligação, a ligação uretânica é uma ligação muito estável, muito difícil de você conseguir romper a ligação uretânica para reciclar o material, para recuperar o material, para formar um produto novo. Outra coisa que é importante, existe poliol reciclado, e gera muita confusão. Mas o poliol reciclado não tem nada a ver com o poliol original. A estrutura é diferente, as propriedades que vão ser dadas vão ser diferentes. No setor automotivo, ainda não sei de nenhum caso de empresas que estão reciclando as matérias-primas. Em alguns casos, reaproveitam. Na fabricação dos assentos automotivos, que é o segmento de maior volume, as perdas, elas são aglomeradas e são usadas naquelas bananas laterais dos assentos automotivos. E poliuretano, ele acaba sendo como um jogo de xadrez. A quantidade de matérias-primas disponíveis com estruturas diferentes, que vão dar características diferentes ao poliuretano, faz com que a gente consiga, na verdade, formular materiais com as características mais diversas. Por isso que houve a grande uso dos poliuretanos no setor automotivo. Essa figura aí ilustra a grande quantidade de poliuretanos que vão no setor automotivo. Ali você pode ver, de início, praticamente tudo no interior chega uma época que tudo dentro do interior do carro era algum tipo de poliuretano. Como eu disse, depois foram substituídos pelos materiais termoplásticos. Aqui, nos processos de fabricação, se utilizam normalmente sistema de 2 componentes. Sistema de 2 componentes. Então a gente tem o componente isocianato, que normalmente é chamado de isocianato, tá? Eu
Estou repetindo isso porque eu sei que isso gera confusão. Muita gente acha... A grande maioria das vezes, o componente isocianato vai ser o MDI polimérico, que é o mais usado. Mas gera confusão que muitas vezes é mistura de isocianatos. Por quê? Eu que já formulei esse tipo de sistema, às vezes você não consegue a propriedade que você precisa para aquele requisito. Você precisa melhorar o rasgo. O rasgo do produto não está bom. No poliuretano, não vou ter tempo de... Além do livro, para quem estiver interessado, nós ministramos também cursos de poliuretano, só que aí é um curso mais longo, obviamente. Consigo entrar nesses detalhes todos. Aqui, numa palestra curta, vou tentar resumir. Quanto mais linear for a estrutura do poliuretano, você vai ter uma resistência ao rasgo superior. Se ele é mais ramificado, o rasgo piora. Piora o alongamento, piora o rasgo. Então, às vezes, você precisa, por exemplo, misturar o MDI polimérico com o MDI puro ou MDI modificado, que tem funcionalidade mais baixa, para você reticular menos a tua peça de poliuretano para melhorar determinadas propriedades. Por isso que muitas vezes aparecem misturas de isocianatos na formulação. Polióis, mesma coisa. Às vezes você pode conseguir a propriedade que você quer utilizando somente um poliol, mas às vezes você usa mais de um poliol, às vezes você coloca um extensor de cadeia, tá? Para aumentar a dureza. E todos os aditivos, eles são colocados no componente poliol, porque o componente isocianato é muito reativo. O isocianato reage com praticamente tudo. Qualquer composto que tenha o que a gente chama de átomo de hidrogênio ativo é átomo de hidrogênio que não esteja ligado a carbono, o grupo NCO do isocianato vai reagir. Então só não vai reagir com poliolefina, com coisa desse tipo, mas reage com a nossa pele, reage com as nossas mucosas. Então quem trabalha com isocianato puro tem que tomar esse determinado tipo de cuidados. O MDI polimérico, ele é o mais utilizado porque ele é o mais seguro. É o único que na temperatura ambiente, a concentração dele na atmosfera do trabalho está abaixo de 5 ppm, que é a norma para considerar que o produto é seguro. Mas, então, a gente tem o componente isocianato e o componente poliol. Os dois componentes são misturados nas máquinas, que eu vou mencionar só um esquema bem simplificado também. Então tem o pré-condicionamento dos dois componentes líquidos. Todos os processos fazem isso. O ajuste da temperatura, remoção do ar ou gás dissolvido e ajuste do gás nucleante. Uma coisa que acontece em todas as espumas de poliuretano, sem exceção, o número de células de qualquer espuma, pode ser um assento automotivo, pode ser um colchão, pode ser uma espuma rígida, pode ser um volante de carro. O número de células depende do ar que é nucleado no processo de nucleação, que depende de quê? Da velocidade de agitação. Se a velocidade de agitação é alta, você acaba tendo uma nucleação muito grande. Se a velocidade de agitação é baixa, você já passa a ter células maiores. E a utilização de agente tensoativo. Se você botar água no liquidificador e ligar o liquidificador, vão ter bolhas grandes. Colocou uma gotinha de detergente, o ar já dispersa. E o que acontece em todas as espumas de poliuretano é que aquelas gotículas de ar que são dispersadas, depois
duas reações acontecem no poliuretano. A reação do poliol com isocianato formando o poliuretano. Outra reação principal é a reação da água, que, a não ser que o poliuretano seja um poliuretano sólido, entra água na formulação, a água reage com o isocianato, forma ácido carbâmico, que se decompõe numa amina, e essa amina reage com o isocianato para formar a poliureia. E juntando as duas equações, que eu não tive tempo de mostrar, uma molécula de água acaba reagindo com duas moléculas de isocianato, liberando CO2, que é o que ajuda a expandir a espuma. Então, o CO2 formado, ele migra para as bolhas de ar que foram nucleadas. Se você colocou agente de expansão, vai migrar para essas bolhas de ar, a espuma vai crescer. Em todos os casos, sem exceção. Na espuma flexível em bloco, o colchão, depois as células vão abrir. Na espuma rígida vai permanecer fechado, tá? Tudo depende da tecnologia, mas esse processo de nucleação é igual em todos os casos. Um outro problema que acontece muito para quem trabalha com poliuretano moldado, você quer que tenha células uniformes. Então você mistura os componentes, e uma coisa que é muito importante, você mistura os componentes e a forma com que você derrama os componentes em todos os casos, não é só no setor automotivo não. Acontece em espuma flexível em bloco, em espuma rígida. O correto é você derramar a massa reagente, a mistura já de todos os componentes, da forma mais laminar possível dentro no setor automotivo e dentro do molde. Na espuma rígida pode ser dentro de um gabinete de geladeira. Quem faz colchão vai ser dentro do caixote, mas da forma mais laminar possível, e que depois a espuma vai crescendo, tá? Isso é muito crítico no setor automotivo, porque se quando você derrama não for laminar, você pode arrastar ar. Vamos dizer que você pegue o ar e despeje dentro do molde. Aquilo ali vai fazer uma turbulência e o ar pode ficar preso, o ar da atmosfera. A reação de polimerização começa e aquele ar pode não escapar pelo suspiro. Aí você vai ver sua peça depois, sua peça está com bolha. Então é muito importante, em todos os casos, como se faz esse derramamento ou injeção do sistema, dos dois componentes já misturados, condiciona os dois componentes. Tem as bombas dosadoras, acabou? Tem as bombas dosadoras que dosam os componentes e depois isso é derramado no molde. E uma coisa que é importante, por isso que eu usei esse exemplo aqui. Se a gente for fazer isso aqui de termoplástico, o termoplástico está pronto. Se eu for fazer isso aqui de poliuretano, a reação química vai ocorrer lá na hora dentro do molde. Quem fez o sistema, estudou o sistema e viu as condições em que você obtém aquelas propriedades que são as desejadas. Se você altera a proporção dos reagentes, se você altera a temperatura, qualquer alteração que você faça, se altera a temperatura do molde, qualquer alteração que se faça, vai alterar o produto que é feito e pode ocasionar defeito na peça. Então é muito importante. Eu, quando dou treinamento nas empresas, a coisa mais importante é conscientizar que uma coisa é quem fez o sistema, outra coisa é quem vai trabalhar com aquele sistema para produzir as diferentes peças. É fazer exatamente igual o que foi determinado para evitar problemas de processo. É muito comum você querer acelerar, aumentar a produção.
Todo mundo tem que aumentar a produção. Finalizando, que meu tempo já acabou, ele já avisou. Outra coisa que é importante, que causa muito problema em todas as peças que são moldadas, tem moldes que são simples. Tem moldes que são complexos. Às vezes você pode fazer a injeção num ponto. Mas, por exemplo, se você tem um molde cheio de insertos, cheio de desenhos, pensa um painel grande de poliuretano. Você injetar num ponto só, você pode não conseguir preencher tudo. Então, isso tudo é feito experimentalmente. Quem está lá operando, cuidando do processo, é que tem que, no dia a dia, acertar isso tudo para não ter problema de produção. É você determinar um perfil que você derrama no molde aberto. Isso você pode fazer manualmente, ou se você tem um sistema automatizado, você programa o teu computador para fazer sempre daquela forma. Qual é a vantagem disso? Você não vai ter problema, tá? O tempo é curto. Espero que tenha esclarecido alguns tópicos que, pela minha experiência, são tópicos que causam muitos problemas com quem trabalha com esse tipo de... Vou dizer, a grande maioria das empresas que fabricam peças automotivas, tá? O grande problema na hora do processo, na verdade, são esses que eu mencionei. Levar isso em consideração e trabalhar dessa forma. Obrigado pela atenção e agora perguntas, quem quiser. Temos alguma pergunta? Professor, muito obrigado. Foi realmente muito interessante a sua parte. Como sempre, né, Vilar? Muito obrigado, hein? Obrigado a todos.